Em 1974, um jovem japonês chamado Norio Suzuki ouviu um boato fascinante. Dizia-se que em uma ilha remota nas Filipinas havia um soldado japonês que estava lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Este soldado, um tenente chamado Hiro Onoda, aparentemente recusou-se a acreditar que a guerra tinha acabado e continuou a lutar durante quase 29 anos. A princípio, Norio não acreditou na história. Ele pensou que devia ser uma farsa. Afinal, como alguém poderia sobreviver na selva por tanto tempo? Mas algo na lenda o intrigou. Então, ele decidiu investigar mais a fundo. Norio soube que o herói Onoda foi declarado morto depois de desaparecer por tanto tempo, mas havia rumores de que ele havia sido visto vivo várias vezes ao longo dos anos. Isso deixou Norio curioso. Poderia haver alguma verdade nesta história extraordinária? Movido por um senso de aventura, Norio embarcou em uma jornada para encontrar o soldado perdido. Ele viajou para a ilha remota onde Hiro estava escondido. Foi uma aventura arriscada, mas Norio estava determinado a descobrir a verdade. Após dias de busca, Norio finalmente encontrou o herói Onoda nas profundezas da selva. Foi um encontro importante. Norio não conseguia acreditar que realmente havia encontrado o lendário soldado. Quando Norio disse a Hiro que a guerra havia terminado anos atrás, Hiro ficou cético. Ele vivia na selva há tanto tempo, isolado do mundo exterior, que não conseguia acreditar na notícia. Mas Norio persistiu, explicando pacientemente os acontecimentos ocorridos desde o desaparecimento de Hiro. Lentamente, Hiro começou a perceber que Norio estava dizendo a verdade. Ele estava travando uma guerra que não existia mais. Foi uma revelação chocante, mas Hiro sabia que precisava aceitar isso. Com a ajuda de Norio, Hiro finalmente deixou a selva e voltou para a civilização. Foi um momento agridoce para ele. Ele passou quase 3 décadas lutando por uma causa que não existia mais. Mas ele também ficou aliviado por finalmente estar livre. A história do herói capturou a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Ele se tornou um símbolo de resiliência e determinação, mostrando que mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, uma pessoa pode fazer a diferença. No final, a lenda do herói Onoda sobreviveu, inspirando as gerações futuras a nunca perderem a esperança, por mais impossível que a situação possa parecer. Em 1974, um jovem japonês chamado Norio Suzuki embarcou numa ousada aventura. Ele ouvira um boato notável sobre um soldado japonês que estava escondido numa ilha remota nas Filipinas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O nome do soldado era Hiro Onoda, e ele se recusou a se render por quase 29 anos. Norio ficou fascinado pela história e decidiu descobrir se era verdade. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado a descobrir a verdade. Armado de coragem e curiosidade, Norio partiu em sua jornada para encontrar o soldado perdido. Viajar para a ilha remota, onde havia rumores de que Hiro estava escondido, não foi uma tarefa fácil. Norio enfrentou muitos desafios ao longo do caminho, desde navegar em selvas densas até enfrentar terrenos traiçoeiros. Mas ele prosseguiu, movido pela sua determinação em descobrir a verdade. Após dias de busca, Norio finalmente encontrou Hiro nas profundezas da selva. Foi um encontro importante e Norio não conseguia acreditar que realmente havia encontrado o lendário soldado. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Norio sabia que precisava convencer Hiro de que a guerra havia acabado e que era seguro sair do esconderijo. Não foi uma tarefa fácil, pois Hiro vivia isolado há quase 3 décadas, mas Norio estava determinado a ter sucesso. Pacientemente, Norio explicou a Hiro que a guerra havia terminado há anos
e que era hora de ele retornar à civilização. Ele compartilhou notícias do mundo fora da selva, desde avanços na tecnologia até mudanças na política. Lenta, mas seguramente, Hero começou a aceitar a verdade. Foi um processo difícil, pois ele vivia há muito tempo em um mundo próprio. Mas com a ajuda de Norio, Hero finalmente aceitou a realidade e concordou em deixar a selva para trás. A viagem de regresso à civilização teve os seus desafios. Hero teve que se ajustar a um mundo que mudou dramaticamente desde que ele desapareceu. Mas com Norio ao seu lado, ele navegou pela transição com coragem e determinação. Quando eles finalmente retornaram à civilização, a história de Hero cativou pessoas ao redor do mundo. Ele se tornou um símbolo de resiliência e determinação, mostrando que mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, uma pessoa pode fazer a diferença. No final, a ousada aventura de Norio valeu a pena. Ele descobriu a verdade sobre o herói Onoda e o ajudou a encontrar o caminho de volta ao mundo. Quando o Japão se rendeu em 1945, Hero e a sua pequena unidade recusaram-se a acreditar. Sem comunicação e convencidos de que o Japão nunca se renderia, eles continuaram a travar uma guerra que já havia terminado há muito tempo. Eles viviam na selva densa, sobrevivendo com rações escassas e travando uma campanha de guerrilha contra supostos inimigos. Apesar das inúmeras tentativas de persuadi-los a se renderem, Hero e seus camaradas permaneceram firmes na crença de que a guerra ainda estava em andamento. Rejeitaram qualquer prova em contrário, convencidos de que tudo fazia parte de um elaborado ardil do inimigo. Com o passar dos anos, a lenda de Hero cresceu. Histórias do misterioso soldado que se recusou a se render se espalharam por toda parte. As pessoas ficaram maravilhadas com a sua determinação e resiliência, mas poucos compreenderam a verdadeira extensão do seu sofrimento. Para Hero, a vida na selva era uma luta constante. Ele lutou contra a fome, a doença e a sempre presente ameaça de descoberta. No entanto, ele nunca vacilou em seu compromisso com sua causa. Ele se agarrou à crença de que um dia o Japão retornaria para buscá-lo, exatamente como seu comandante havia prometido. Com o passar dos anos, o mundo de Hero ficou menor. Ele ficou cada vez mais isolado do mundo exterior e da passagem do tempo. Mas mesmo enfrentando dificuldades inimagináveis, ele nunca perdeu a esperança. Então, em 1974, Norio Suzuki chegou à ilha de Lubang, determinado a encontrar o soldado perdido. Contra todas as probabilidades, Norio teve sucesso e a longa provação de Hero finalmente chegou ao fim. Ele emergiu da selva, um testemunho vivo do poder do espírito humano. A história do herói é de coragem, resiliência e determinação inabalável. Serve como um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança. E embora ele possa ter sido uma figura misteriosa para muitos, para aqueles que conheciam sua história, ele era um verdadeiro herói. Hero Onoda não era um soldado comum. Nascido em 1922, na província japonesa de Wakayama, ele cresceu em uma família movimentada como o quinto de 7 filhos. Levou uma vida típica até 7 de dezembro de 1941, quando tudo mudou. Esse foi o dia em que o Japão lançou um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, empurrando o mundo para a guerra. Como muitos jovens da sua geração, Hero foi chamado para servir o seu país. Com apenas 20 anos, ele foi admitido no exército japonês e enviado para a frente de guerra em Nanchang, na China. Mas o destino tinha outros planos para ele. Em dezembro de 1944, as forças americanas desembarcaram nas Filipinas e o regimento de Hero foi realocado para defender a pequena ilha de Lubang. Foi em Lubang que a vida de Hero deu uma guinada dramática.
Promovido a segundo tenente, ele foi encarregado de liderar a guarnição de Lubang na guerra de guerrilha contra o avanço das tropas americanas. Mas o que deveria ser uma missão temporária transformou-se numa provação de quase 3 décadas. Em 1941, o mundo estava em guerra. O ataque surpresa do Japão a Pearl Harbor mergulhou os Estados Unidos no conflito, e jovens de todo o país foram chamados a servir o seu país. Entre eles estava Hiro Onoda, um japonês de 20 anos que mora na província de Wakayama. Hiro, como muitos outros de sua idade, sentia um senso de dever para com seu país. Quando recebeu o aviso de convocação, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com o coração pesado, ele se despediu de sua família e embarcou em uma viagem ao desconhecido. Chegando ao campo de treinamento do exército, Hiro estava cheio de uma mistura de excitação e ansiedade. Ele sabia que o caminho a seguir seria difícil, mas estava determinado a fazer a sua parte pelo Japão. Após meses de treinamento rigoroso, ele estava pronto para ser destacado. Em maio de 1942, Hiro recebeu suas ordens. Ingressaria no 61º Regimento de Infantaria em Wakayama. De lá, ele seria enviado para a frente de guerra em Nanchang, na China, onde as forças japonesas travavam batalhas ferozes contra os chineses. Enquanto Hiro se preparava para partir para a China, ele não conseguia afastar o sentimento de incerteza. Ele sabia que estava caminhando para o perigo, mas também sabia que tinha um dever a cumprir. Com o coração pesado, ele embarcou no navio de transporte e partiu para Nanchang. Ao chegar à China, Hiro foi imediatamente lançado no caos da guerra. As imagens e sons da batalha o cercaram e ele rapidamente percebeu a gravidade da situação. Mas apesar do perigo, ele permaneceu resoluto na sua determinação de servir o seu país. Em dezembro de 1944, a unidade de Hiro recebeu novas ordens. Seriam realocados para as Filipinas para defender a ilha de Lubang contra as forças americanas. A notícia foi um choque para Hiro e seus companheiros, mas eles sabiam que tinham um dever a cumprir. Enquanto se preparavam para ser enviado às Filipinas, Hiro não pôde deixar de sentir uma sensação de desconforto. A ideia de deixar para trás o terreno familiar da China encheu-o de apreensão, mas ele sabia que tinha de seguir ordens. Em janeiro de 1945, Hiro e sua unidade chegaram à ilha de Lubang, prontos para defender sua posição contra o avanço das tropas americanas. A ilha era densa com selva, tornando-a o esconderijo perfeito para os soldados japoneses. Preparando-se para a batalha inevitável, eles sabiam que estavam em menor número e com menos armas, mas estavam determinados a lutar até o fim. Em fevereiro de 1945, as tropas americanas desembarcaram na ilha de Lubang e a batalha começou para valer. Hiro e sua unidade lutaram bravamente, mas logo foram forçados a recuar para a selva, onde iniciaram uma campanha de guerrilha contra o inimigo. Durante meses, Hiro e seus camaradas travaram uma guerra implacável contra as forças americanas, usando táticas de guerrilha para atacar seus inimigos nas sombras. Apesar das probabilidades contra eles, recusaram-se a render-se, acreditando que a vitória ainda estava ao seu alcance. À medida que a guerra avançava, Hiro e sua unidade enfrentaram dificuldades inimagináveis. Eles lutaram contra a fome, as doenças e o terreno acidentado da selva, mas nunca perderam de vista sua missão. Eles sabiam que estavam lutando por algo maior do que eles mesmos, e isso lhes dava forças para seguir em frente. No final, a determinação e coragem do herói se tornariam lendas. Embora ele possa ter sido apenas um soldado entre muitos, a sua história serve como um lembrete dos sacrifícios feitos por aqueles que servem o seu país. E embora a guerra possa ter terminado há muito tempo, o legado de Hiro continua vivo,
um testemunho do poder do espírito humano face à adversidade. No calor sufocante de fevereiro de 1945, a Batalha de Lubang desenrolou-se, ficando gravada nos anais da história como um testemunho da ferocidade da guerra. Situada nas Filipinas, a ilha Lubang tornou-se palco de um confronto angustiante entre defensores japoneses e invasores americanos. Quando as forças americanas chegaram à costa de Lubang, encontraram forte resistência dos soldados japoneses entrincheirados. A densa selva proporcionou ampla cobertura para os defensores, que lançaram uma saraivada de tiros e granadas contra as tropas que avançavam. A batalha rapidamente se transformou em um corpo a corpo brutal e caótico, com ambos os lados lutando com unhas e dentes pelo controle da ilha. Os defensores japoneses, liderados por oficiais como o tenente Hiroo Onoda, empregaram táticas de guerrilha para perseguir e impedir o avanço americano. No meio do caos da batalha, surgiram actos individuais de heroísmo e sacrifício à medida que soldados de ambos os lados enfrentavam o ataque de balas e bombas. Cada centímetro de terreno foi duramente contestado, e nenhum dos lados estava disposto a ceder um centímetro ao adversário. Durante semanas, a batalha prosseguiu inabalável, sem que nenhum dos lados obtivesse uma vantagem decisiva. O terreno acidentado de Lubang, aliado à tenacidade dos defensores, transformaram a ilha numa verdadeira fortaleza, impermeável aos assaltos das forças americanas. À medida que os dias se transformavam em semanas, o preço da batalha começou a pesar muito para ambos os lados. Os suprimentos diminuíram e as baixas aumentaram, mas ainda assim a luta continuou inabalável. Foi uma guerra de desgaste, com a vitória em jogo. Mas apesar das dificuldades e da impressionante perda de vidas, a determinação dos soldados nunca vacilou. Eles continuaram a lutar, movidos por um sentido de dever e honra, recusando-se a render-se mesmo diante de adversidades esmagadoras. No final, foi a perseverança implacável das forças americanas que faria pender a balança a seu favor. Através de pura determinação e poder de fogo, eles conseguiram desgastar os defensores japoneses, aproximando-se da vitória a cada dia que passava. Quando os últimos tiros foram disparados e a fumaça se dissipou, a ilha de Lubang estava em ruínas, uma lembrança gritante da devastação causada pela guerra. Mas entre os escombros e os destroços, surgiu um raio de esperança quando a bandeira americana foi hasteada triunfantemente sobre a ilha. A Batalha de Lubang pode ter sido apenas uma escaramuça num conflito maior, mas o seu significado repercutiu muito além das costas das Filipinas. Serviu como um lembrete claro do custo humano da guerra e dos sacrifícios feitos por aqueles que responderam ao chamado do dever. À medida que o sol se punha no campo de batalha encharcado de sangue, os ecos da batalha desvaneciam-se à distância, deixando para trás um legado de coragem, resiliência e o espírito duradouro daqueles que lutaram e morreram nas areias da ilha de Lubang. No cadinho da guerra, em meio ao caos e à carnificina da batalha, os soldados muitas vezes se veem vinculados a um juramento solene, uma promessa de lutar até o amargo fim, não importa o custo. Esse foi o caso do tenente Hiroo Onoda e seus camaradas enquanto enfrentavam a maré implacável da guerra no terreno acidentado da ilha de Lubang. Nascido do dever e forjado no fogo do conflito, este juramento foi mais do que apenas palavras. Foi um voto sagrado de defender a honra e a integridade da sua nação. Para o tenente Onoda, foi uma promessa feita aos seus superiores, um compromisso de permanecer firme diante da adversidade e um testemunho
da sua lealdade inabalável ao Império Japonês. A jornada rumo a este juramento começou muito antes da Batalha de Lubang, na tranquila cidade de Kinnan, no Japão, onde Hiroo Onoda passou seus anos de formação. Criado em uma família movimentada como o quinto de 7 filhos, o senso de dever e disciplina de Onoda foi incutido desde tenra idade, uma base sobre a qual seu futuro como soldado seria construído. À medida que as tensões aumentavam e o conflito surgia no horizonte, Onoda respondeu ao chamado do dever, alistando-se no exército japonês com a tenra idade de 20 anos. Mal sabia ele que esta decisão o lançaria no coração de uma guerra que definiria a sua existência. Para anos que virão, atribuído ao 61º Regimento de Infantaria e, mais tarde, ao 28º Regimento de Infantaria, Onoda se viu lançado no cadinho do combate, enfrentando toda a fúria da guerra nas frentes de batalha de Nanchang, na China, e, eventualmente, nas costas da ilha de Lubang. Era aqui, entre as selvas densas e as montanhas escarpadas de Lubang, que Onoda e os seus camaradas fariam o seu juramento solene. Um voto de lutar até ao fim, independentemente das probabilidades. As palavras dos seus superiores ecoaram nos seus ouvidos, exortando-os a permanecerem firmes, a resistirem à rendição a todo custo. Para Onoda, este juramento era mais do que apenas uma diretriz, era um modo de vida. Ele abraçou-o de todo o coração, dedicando-se à causa com determinação inabalável. Perante dificuldades esmagadoras e desafios intransponíveis, ele permaneceu firme, um farol de coragem e convicção nos tempos mais sombrios. Mas o caminho a seguir estaria repleto de perigos e incertezas. À medida que a batalha de Lubang avançava, Onoda e seus camaradas encontraram-se em menor número e desarmados, enfrentando ataques implacáveis das forças americanas. Mesmo assim, recusaram-se a ceder, agarrando-se ao seu juramento com uma determinação feroz que desafiava toda a lógica e razão. No meio da batalha, em meio ao estrondo ensurdecedor dos tiros e aos gritos dos feridos, a determinação de Onoda nunca vacilou. Ele continuou lutando, movido por um senso de dever e honra que transcendia o caos e a carnificina da guerra. Para ele, não poderia haver retirada, nem rendição, apenas vitória ou morte. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o preço da batalha começou a pesar sobre Onoda e seus camaradas. Os suprimentos diminuíram, as baixas aumentaram, mas ainda assim eles continuaram lutando, alimentados pelo espírito indomável de seu juramento. Mas mesmo quando a maré da guerra se voltou contra eles e a derrota surgiu no horizonte, Onoda permaneceu implacável. Ele se agarrou ao seu juramento com uma tenacidade que beirava o fanatismo, recusando-se a abandonar seu posto, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. No final, foi esta devoção inabalável ao seu juramento que definiria o legado de Onoda. Durante quase 3 décadas, manteve-se fiel ao seu compromisso, sendo uma sentinela solitária no meio das selvas de Lubang, permanecendo firme contra a passagem do tempo e a devastação da guerra. E embora o seu juramento possa ter sido forjado no cadinho do conflito, o seu testemunho mais verdadeiro reside no espírito duradouro do tenente Hiroo Onoda, um soldado que lutou até ao fim, guiado por um sentido de dever e honra que transcendeu os limites da mortalidade. Nos anais da guerra, poucas táticas são tão célebres ou tão eficazes como a guerra de guerrilha, um método de combate que se baseia em emboscadas, táticas de atacar e fugir e estratégias não convencionais para manobrar e enganar o inimigo. Este capítulo explora os meandros da guerra de guerrilha, examinando as suas origens, os seus princípios e a sua aplicação no contexto de conflitos históricos.
A guerra de guerrilha tem as suas raízes nos tempos antigos, onde pequenos bandos de combatentes assediavam e atormentavam exércitos maiores e mais organizados através de furtividade e subterfúgios. Desde as colinas da Grécia Antiga até as selvas do Vietnã, os guerrilheiros empregaram táticas semelhantes com grande efeito, aproveitando o seu profundo conhecimento do terreno e a sua capacidade de atacar rápida e decisivamente. Uma das características definidoras da guerra de guerrilha é a sua dependência de táticas assimétricas, utilizando uma força mais pequena para perturbar e desestabilizar um inimigo maior e mais convencional. Esta assimetria de poder força o exército maior a adaptar-se a um campo de batalha em constante mudança, onde as regras de combate são ditadas não pela guerra convencional, mas pelas ações imprevisíveis de um inimigo ágil e esquivo. Para compreender os princípios da guerra de guerrilha, é preciso primeiro compreender o conceito de guerra popular. Na sua essência, a guerra de guerrilha é uma forma de guerra travada não apenas pelos soldados, mas pela população civil como um todo. Ao misturar-se com a população local, os guerrilheiros podem escapar à detecção e reunir informações valiosas sobre os movimentos e intenções do inimigo. Além disso, a guerra de guerrilha depende fortemente do elemento surpresa. Ao atacar sem aviso e desaparecer na paisagem, os guerrilheiros podem semear confusão e pânico entre as fileiras inimigas, desmoralizando seus oponentes e perturbando as suas linhas de abastecimento. Este elemento surpresa também permite que os guerrilheiros maximizem a sua eficácia e, ao mesmo tempo, minimizem as suas próprias baixas, uma consideração fundamental quando enfrentam um inimigo maior e mais bem equipado. À medida que a maré da guerra subia e descia, o capítulo das ordens de rendição e da paranoia desenrolava-se, revelando a intrincada dança entre o dever e a dúvida nas mentes dos soldados e dos comandantes. Este capítulo investiga as complexidades das ordens de rendição e o sentimento generalizado de paranoia que muitas vezes as acompanha, recorrendo a exemplos históricos para ilustrar o profundo impacto que podem ter nos indivíduos e nas instituições. As ordens de rendição, embora aparentemente simples nas suas diretivas, carregam consigo um pesado fardo de incerteza e medo. Para os soldados encarregados de executar estas ordens, a decisão de depor as armas e submeter-se ao inimigo pode estar repleta de emoções conflitantes, lealdade aos seus camaradas, lealdade à sua causa e um sentimento persistente de autopreservação. Tomemos, por exemplo, o caso do tenente Hiro Onoda, um soldado japonês que continuou a lutar nas selvas das Filipinas durante quase 3 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar das inúmeras tentativas de seus ex-superiores para convencê-lo de que a guerra havia acabado e de se render, Onoda permaneceu firme em sua crença de que era obrigado a continuar a luta até ser dispensado de suas ordens por um oficial superior. A história de Onoda é um lembrete claro do poder da convicção e até onde alguns indivíduos irão para cumprir as suas obrigações, mesmo diante de provas esmagadoras em contrário. A sua firme recusa em render-se foi alimentada por um profundo sentido de dever e uma profunda desconfiança no mundo para além da selva, uma paranoia nascida de anos de isolamento e doutrinação. Mas as ordens de rendição não afetam apenas soldados individuais. Também podem ter implicações de longo alcance para exércitos e nações inteiros. Em tempos de guerra, a decisão de render-se pode ser vista como uma traição aos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes, uma capitulação perante o inimigo que mina a própria estrutura da identidade e do orgulho nacionais. Consideremos o caso do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, que enfrentou uma pressão crescente das forças aliadas em todas as frentes.
À medida que a guerra entrava na sua fase final e a derrota se tornava cada vez mais inevitável, os comandantes alemães viram-se confrontados com a perspectiva de rendição, uma perspectiva que encheu muitos de uma sensação de pavor e desespero. A paranoia que tomou conta do alto comando alemão nos últimos dias da guerra era palpável, à medida que rumores de traição e traição corriam desenfreados. Perante as adversidades esmagadoras, alguns oficiais agarraram-se à crença de que a vitória ainda estava ao seu alcance, enquanto outros nutriam suspeitas de conspiração e sabotagem dentro das suas próprias fileiras. Em última análise, a decisão de render-se é profundamente pessoal, moldada por uma miríade de fatores, incluindo lealdade, medo e o nevoeiro da guerra. Para alguns, representa um reconhecimento pragmático da realidade, um reconhecimento de que mais resistência é inútil e que a sobrevivência supera a honra. Para outros, é um anátema, uma traição a tudo o que lhes é caro, uma rendição não apenas de território, mas de princípios. No final, as ordens de rendição e a paranoia que geram são um testemunho das complexidades da natureza humana em tempos de conflito. Revelam a fragilidade da convicção e o poder corrosivo da dúvida, lembrando-nos que o nevoeiro da guerra pode obscurecer até as mentes mais racionais. E embora da história possa julgar as decisões tomadas no calor da batalha, são os indivíduos apanhados nas suas garras que devem viver com as consequências, lutando com os fantasmas do seu passado e as incertezas do seu futuro. No capítulo Anos de Isolamento e Crenças, investigamos o profundo impacto que o isolamento pode ter nas crenças e percepções de um indivíduo. Através de exemplos reais e analogias, exploramos como períodos prolongados de isolamento podem moldar a visão de mundo e o senso de realidade de uma pessoa, muitas vezes levando-o ao desenvolvimento de crenças e convicções profundamente arraigadas. O isolamento, seja autoimposto ou imposto por circunstâncias externas, pode distorcer a nossa percepção do mundo que nos rodeia. Tomemos, por exemplo, o caso de Hiroo Onoda, o soldado japonês que continuou a lutar nas selvas das Filipinas durante quase 3 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isolado da comunicação com o mundo exterior e rodeado por uma folhagem densa, a realidade de Onoda tornou-se cada vez mais insular, moldada pelas duras realidades da sobrevivência na selva e pela adesão dogmática às suas ordens. Da mesma forma, os indivíduos que se encontram isolados da sociedade por longos períodos, seja por escolha ou pelas circunstâncias, desenvolvem frequentemente sistemas de crenças e visões do mundo únicos que divergem das normas dominantes. Isto pode ser visto no exemplo de eremitas religiosos e ascetas que se retiram da sociedade em busca de iluminação espiritual. Afastados das distrações e influências da vida moderna, esses indivíduos mergulham na oração, na meditação e na contemplação, estabelecendo uma conexão profunda com suas crenças e convicções. Mas o isolamento nem sempre conduz à iluminação ou ao despertar espiritual. Também pode gerar paranoia e ilusão. Consideremos o caso de indivíduos que ficam presos em câmaras de eco criadas por eles próprios, rodeados por indivíduos com ideias semelhantes que reforçam as suas crenças e os protegem de pontos de vista opostos. Com o tempo, estes indivíduos podem tornar-se cada vez mais arraigados nas suas crenças, rejeitando qualquer evidência em contrário e encarando os estranhos com suspeita e hostilidade.
O capítulo Anos de Isolamento e Crença também explora o papel da tecnologia na exacerbação de sentimentos de isolamento e no reforço de sistemas de crenças. No mundo interconectado de hoje, é mais fácil do que nunca recuar para câmaras de eco virtuais, onde algoritmos fornecem conteúdo que se alinha com nossas crenças e preferências pré-existentes. Este fenômeno, conhecido como isolamento algorítmico, pode consolidar ainda mais os indivíduos nas suas crenças, protegendo-os de diversas perspectivas e pontos de vista alternativos. Apesar dos perigos inerentes ao isolamento, ele também pode servir como um cadinho para o crescimento pessoal e a autodescoberta. Ao enfrentar de frente os desafios da solidão, os indivíduos podem obter uma compreensão mais profunda de si próprios e do seu lugar no mundo, emergindo do isolamento com um novo sentido de clareza e propósito. Esta jornada transformadora é exemplificada por personagens da literatura e do cinema que embarcam em missões solitárias, confrontando os seus demônios interiores e emergindo mais fortes e mais sábios para a experiência. Concluindo, o capítulo Anos de Isolamento e Crenças esclarece o profundo impacto que o isolamento pode ter nas crenças e percepções de um indivíduo. Quer conduza à iluminação ou à ilusão, o isolamento tem o poder de moldar a nossa visão do mundo de formas profundas e inesperadas, desafiando-nos a confrontar os nossos medos e convicções mais profundos. Através de exemplos reais e analogias, obtemos uma visão das complexidades do isolamento e do poder duradouro da crença. No capítulo intitulado O Reencontro e o Retorno, testemunhamos a jornada emocional dos indivíduos que se reconectam com a sociedade após longos períodos de isolamento. Através de exemplos reais e analogias, exploramos os desafios e triunfos da reintegração num mundo que avançou sem eles, destacando a resiliência do espírito humano e o poder da comunidade. Regressar à sociedade após um longo período de isolamento pode ser uma experiência assustadora, semelhante a entrar numa terra estrangeira onde os costumes e as normas evoluíram na nossa ausência. Este tema é exemplificado na história de Hiroo Onoda, o soldado japonês que emergiu das selvas das Filipinas em 1974, sem saber que a Segunda Guerra Mundial tinha terminado quase 3 décadas antes. Para Onoda, a transição da guerra na selva para a vida civil foi repleta de desafios, enquanto ele lutava para se adaptar a um mundo que tinha mudado de forma irreconhecível. Da mesma forma, os indivíduos que experimentaram isolamento ou distanciamento social podem ter dificuldade em reintegrar-se na sociedade, enfrentando sentimentos de alienação e desconexão. Isto pode ser particularmente verdadeiro para aqueles que passaram por encarceramento ou confinamento de longa duração, à medida que navegam pelas complexidades da reconstrução das suas vidas num mundo que pode vê-los com suspeita ou desconfiança. O capítulo A Reunião e o Retorno também explora o papel da comunidade na facilitação do processo de reintegração. Tal como Hiroo Onoda foi recebido de volta na sociedade japonesa como um herói após o seu regresso, os indivíduos que experimentaram o isolamento muitas vezes encontram consolo e apoio no abraço das suas comunidades. Quer seja através da família, dos amigos ou de grupos de apoio, a presença de uma rede de apoio pode proporcionar um sentimento de pertença e validação que é essencial para o processo de cura. Para que possa continuar postando conteúdo de qualidade, dê o like, se inscreva, comenta e compartilha.